Aqui estão elencadas as principais medidas técnicas que constam lá na NR33. Eu vou passar por cada uma delas e em algumas especificamente eu coloquei alguns lembretes, algumas anotações, coisas importantes para você conhecer. Tudo bem? Identificar, isolar, sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Tudo bem? E aí aqui nessa medida, uma etapa muito importante que eu já falei para vocês, né, é usar a sinalização conforme está estabelecido lá no anexo 1. Perceba também o seguinte, a norma fala de evitar a entrada de pessoas não autorizadas. Logo, é responsabilidade do vigia, que vai estar o tempo todo ali na entrada do espaço confinado, garantir que pessoas não autorizadas vão entrar. Veja bem, é importante que em certas situações sejam usados lá os fitas, cavaletes e cones para bloquear, dificultar o acesso de pessoas não autorizadas ali naquela área. E outro lembrete importante é o seguinte, no caso de espaços confinados que vão adentrar mais de uma pessoa ou até algumas pessoas, é importante que se estabeleça algum tipo de controle que vai ser feito pelo vigia para que se evite a hipótese, ainda que absurda, de que alguma pessoa seja esquecida dentro do espaço confinado após o seu fechamento, ok? Um tipo de crachá, espelho, algum tipo de anotação do registro das pessoas que entraram ali naquele ambiente, de repente uma pulseira de controle, enfim, tem que ter algum método que vai ser executado pelo vigia, que vai evitar a situação, ainda que bizarra, de que alguma pessoa seja esquecida dentro do espaço confinado após o fim das atividades. Tudo bem? Isso é só um detalhe aí importante. Vejamos agora a segunda medida de caráter técnica, que é antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados. Tá legal? O responsável técnico, supervisor, eles têm que ser capazes de antecipar os riscos que vão estar existentes e reconhecer. O que significa reconhecer? É, de forma explícita, definir quais são os riscos que estão presentes em cada espaço. Tá legal? Na medida 3, a norma diz assim para a gente, proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. A norma fala também de prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e etiquetagem. Prevê também a implementação de medidas necessárias para eliminação ou controle dos riscos atmosféricos. Olha só, pessoal, vamos aqui mergulhar um pouquinho mais na questão aí dos riscos atmosféricos, tá? A OSHA, que é uma organização internacional voltada para a segurança e higiene ocupacional, ela detecta que esses riscos atmosféricos, eles são as principais causas de acidentes, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de contaminantes atmosféricos que podem trazer risco, tá? Por exemplo, em ambientes onde você tem metano, tá? O metano ele é gerado pela decomposição de matéria orgânica, ok? O metano ele é explosivo e ele pode deslocar o oxigênio. O que significa deslocar o oxigênio? Significa retirar o oxigênio do ar. Como eu já disse, o ar tem oxigênio e nitrogênio. Se existe metano naquele ambiente, esse metano ele pode tirar o oxigênio da mistura, reduzir o teor de oxigênio na mistura. E aí esse teor de oxigênio vai ficar menor do que 21%, causando aí asfixia. Tá legal? O H2S é o conhecido como gás sulfídrico. Ele é tóxico, ele é um asfixiante químico e ele também é inflamável. Ok? Monóxido de carbono, pessoal. Talvez aqui vocês já tenham ouvido o famoso acidente da garagem, que é quando o cara ele está na garagem dele, se a garagem dele é fechada e ele liga o carro, do escapamento do carro sai o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, aos poucos, ele vai reduzindo o teor de oxigênio no ar. E a pessoa ali, ela morre sim asfixiada. Então, beleza, vamos seguir em frente aqui a nossa aula, pessoal. Outra medida técnica importante, avaliar a atmosfera nos espaços confinados antes da entrada dos trabalhadores.
para verificar se o seu interior é seguro. E aí, pessoal, uma coisa até óbvia, né? Você não vai querer descobrir que uma atmosfera é inflamável entrando lá dentro dessa atmosfera. Você tem que ter medidores, equipamentos, tá legal? O objetivo aqui do curso não é te apresentar modelos ou empresas que vão estar servindo esse tipo de equipamento para você. O objetivo desse curso é falar da necessidade desses equipamentos, e aí de forma que você possa ir ao mercado e encontrar esses equipamentos mais apropriados para a sua necessidade. Tá? A realidade de cada espaço confinado, de cada empresa, ela vai determinar a escolha dos equipamentos de proteção e também de que equipamentos vão ser adquiridos para fazer esse monitoramento antes da entrada no espaço confinado. Principalmente você vai querer ver a presença de oxigênio, se o teor de oxigênio está dentro do limite aceitável pelo corpo humano, e também verificar a presença de agentes tóxicos, ok? Próxima medida, pessoal, manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante a realização dos trabalhos, monitorando, ventilando, muito importante, purgando, quer dizer, extraindo, lavando ou inertizando o espaço confinado, tá? A ventilação, o que ela vai permitir? Que o ar seja renovado e também vai permitir o quê? Conforto térmico. Lembra que eu falei lá no início que o fato do ambiente confinado ser fechado faz com que haja mais calor ali dentro? Então a ventilação com ar externo vai proporcionar um conforto térmico que maior, tudo bem? Próxima medida, monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados, nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras, tá legal? Então não é só verificar se o espaço está adequado no início da atividade, mas também durante a atividade, tá? É necessário usar detectores portáteis para fazer esse monitoramento. Os detectores, eles devem detectar o percentual de oxigênio, já falei sobre isso, o limite inferior de explosividade, tá? Também o monóxido de carbono e o gás sulfídrico. Todos esses gases aqui, pessoal, eu falei lá atrás, tá legal? Todos esses contaminantes, eles podem ser danosos, e um trabalhador não protegido no ambiente com esses contaminantes vai vir a sofrer os danos e potencialmente óbito, ok? Então é importante também verificar periodicamente o que? O prazo de garantia e a vida útil desses sensores, detectores ou células, ok? Não é só ter o equipamento lá na sua empresa para quando for fazer o trabalho em espaço confinado, fazer o monitoramento. Você tem que, dentro de uma rotina, fazer a devida aferição, verificar se aquele equipamento está fazendo a aferição corretamente, tá legal? Seguindo em frente aqui, pessoal, na nossa aula, a outra medida técnica é proibir a ventilação com oxigênio puro, tá? Aqui, o que acontece, turma? Nós não somos preparados, o nosso corpo, para respirar oxigênio puro. Como já disse várias vezes aqui, o percentual tem que estar de 21% a 24% no ar, ok? Então, é obviamente, terminantemente proibido que oxigênio puro seja lançado dentro daquele ambiente, porque rapidamente o teor de oxigênio vai ultrapassar os 24%, se isso aí for feito. É importante testar os equipamentos antes de cada utilização. Todos os equipamentos imprescindíveis para operação segura, eles devem ser testados antes do início dos trabalhos, tá? Para fechar, pessoal, o conjunto aqui das medidas técnicas, a gente vai falar o seguinte: é importante utilizar equipamentos de leitura direta, intrinsecamente seguro. O que é um equipamento intrinsecamente seguro? É um equipamento que, em caso de operação normal ou anormal, ou seja, na hora que eu ligo aquele equipamento ou na hora que eu desligo aquele equipamento, independente se ele vai estar em curto ou não, ou seja, em operação normal ou não, aquele equipamento não pode liberar energia térmica, nem energia elétrica, energia térmica na forma de calor, nem energia elétrica na forma de faísca. Por quê? Se existe ali um risco de atmosfera explosiva, você entra com o equipamento, que na hora que você liga ele lá dentro, ele gera uma faísca, vai ter o quê? Vai ter uma explosão, ok? Então a norma fala que o equipamento tem que ser intrinsecamente seguro, tá? Então, ó, leitura direta, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado, protegido contra emissões eletromagnéticas ou de radiofrequência, tá legal? Porque se você está com equipamento que dentro do ambiente confinado, ele vai dar uma leitura errada porque ele está sofrendo uma influência de um campo eletromagnético, você vai ter aí potencialmente uma leitura errada, ok? Se você observar a necessidade de
estabelecer medidas técnicas. Além dessas criadas aqui na norma, perfeitamente você pode implementar. Se você está trabalhando em prol da melhoria da segurança da saúde no trabalho em espaço confinado, não há por que não fazer isso. Então sempre preste atenção nas melhores práticas da sua indústria, na literatura, nas revistas técnicas e nos eventos, nas exposições, nas feiras que você eventualmente visitar. Tudo bem? Isso a gente fecha, pessoal, a parte 1 da nossa segunda aula e a gente se vê daqui a pouquinho na parte 2 de medidas administrativas, ok? Grande abraço!